Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento inicio a primeira aula de introdução sobre o realismo, esse importante movimento que praticamente inaugura aquilo que chamamos de arte moderna, na metade do século XIX. Vamos ver aqui alguns nomes importantes, como Gustave Courbet, Edouard Manet, entre outros, e compreender como são configurados os principais pontos, as principais questões que envolvem o realismo e o que significa esse termo realismo. Então vamos fazer um passeio não só ali na metade do século XIX, mas também buscando referências do chamado realismo no século XX para termos uma compreensão maior. Outras aulas se seguirão, exclusivas para assinantes, com maiores detalhes sobre estes artistas, entre outros que irei apresentar aqui. Nem todos estarão nessa aula de introdução, mas convido vocês a conhecerem as aulas exclusivas para assinantes no Arte e Culturas. Então, vamos ao vídeo. Bom, então o realismo, ele nos dá um sentido de descrições da vida cotidiana com intenções críticas ou despretensiosas, formando uma narrativa. Vamos ver isso em artistas como Millet, pintores, né, como Courbet e Manet. Diz mais respeito ao tema. Não significa pintar exatamente a realidade direta, mas também envolve militâncias e críticas pessoais. O que isso quer dizer? Que o realismo ele busca a realidade, a representação da realidade direta naquele talento do artista em representar através do desenho, da pintura, aspectos fotográficos, digamos assim, da realidade, com uma técnica muito boa, uma técnica que chamamos até também de naturalismo, mas também o realismo envolve, em muitos aspectos, uma crítica social. Existem aspectos ideológicos do artista. Vale lembrar que o século XIX é um século de ebulição de teorias socialistas, tanto socialistas fabianos ou marxistas, como veremos aí no comunismo, que se seguirá mais adiante no século XX, mas também um comunismo latente que já surge através de ideólogos, de filósofos que veremos daqui a pouco. Portanto, o naturalismo ele tem esse sentido de pintar ou representar a realidade direta, tecnicamente, artisticamente, com as características físicas mais próximas dos aspectos reais. Vamos ver isso no próprio Millet, um artista fundamental, o Andrew White, um grande aquarelista dos Estados Unidos no século XX, que tem uma técnica de desenho muito bonita, muito apurada, onde esse naturalismo ele é exacerbado, ele é evidente. Então diz mais respeito à forma, à questão naturalista, ou seja, representar tecnicamente, graficamente, visualmente, aquilo que realmente a natureza se apresenta nos seus aspectos físicos. Nós vamos encontrar isso em escolas mais antigas, por exemplo, a escola de Barbizon, que é uma escola de tradição da pintura francesa do século XIX, que faz uma transição entre o romantismo e o impressionismo. Né? Os artistas de Barbizon, como Millet, como Corot, são artistas que, ainda embebidos naquele sentimento pela natureza, numa filosofia da natureza, que vimos no romantismo, que conhecemos mais nas aulas de romantismo, eles também se atentam a aspectos da vida dos camponeses e, claro, se ligam também às questões da pobreza, das questões sociais, né, ligados àquele homem pobre e às explorações de uma sociedade que está ali vivendo todo aquele momento de uma revolução industrial e também das conturbações sociais e políticas daquele período, né, especialmente aqui na França. Então, temos outro personagem fundamental que é Charles Baudelaire, né, esse importante poeta do século XIX, que faz também toda uma ponte, toda uma transição ali do romantismo
dialogando aí com os realistas, na sua obra O Pintor da Vida Moderna. E Baudelaire, conforme nos recorda Janson, na História da Arte, pedia quadros que exprimissem o heroísmo da vida moderna, ou seja, os artistas modernos, para Baudelaire, seriam aqueles artistas que representassem a realidade nua e crua, a vida como ela é, se afastando daqueles ideais românticos ou neoclássicos, aquelas vistas idealizadas, heróicas, míticas, bíblicas. Ou seja, o artista cada vez mais tendia a se separar daqueles temas tradicionais muito trabalhados nas academias oficiais, nas academias de arte, as obras premiadas nos salões, e então esse artista moderno seria aquele que caminharia, de certa forma, de um lado mais marginal, apontando e criticando aquilo que acontecia na sociedade. Então, portanto, o realismo ele também se caracteriza, especialmente aqui na metade do século XIX, no seu surgimento, por uma militância, por uma crítica social, muitos pontos, nós vamos ver, ligados aí a movimentos políticos de caráter socialista, quando temos a ebulição e a formação de diversas linhas aí de pensamento, como o anarquismo, nós vamos ter o próprio o socialismo científico, que virá com Marx mais adiante, enfim. Então, o realismo também aborda esses pontos. Vamos conhecer com um pouco mais calma daqui a pouco. E conforme eu disse sobre o romantismo, a procura pelo realismo, seja na arte ou na vida, em grande parte deve-se ao fato de que a fantasia, a imaginação e a idealização, como percebe-se no romantismo ou neoclassicismo, desviaram a atenção humana. Entretanto, o realismo gera uma realidade em si, uma realidade artística, seguindo a ideia de arte pela arte. É uma ideia que também vem do romantismo, a arte pela arte. Podemos observar essa pintura do Caspar David Friedrich, importante, um dos maiores nomes da pintura romântica na Alemanha, e claro, de todo o romantismo. Nós podemos ver aqui dois personagens, de forma geral aqui explicando, observando uma igreja, uma catedral gótica. Então há todo um sentido em observar a arquitetura gótica com um sentido de um passado nacional heróico, das origens da Alemanha como um país, como um estado, quer dizer, a Alemanha ainda não tinha se formado como um país, mas toda essa região da Alemanha, as nações ali, os principados, o Sacro Império Romano, Germânico, enfim, toda aquela história de formação dos povos alemães, sendo que o gótico, para os românticos, é, digamos assim, o estilo por excelência da Idade Média, que remete a toda essa nostalgia, a todas essas referências de um passado heróico, daquela própria formação de um povo. Então, portanto, nós temos aqui uma paisagem simbólica que remete a esses ideais românticos, conforme eu deixo mais claro nas aulas de romantismo. Então, para um realista, essa representação já se torna obsoleta, porque há um simbolismo dentro da pintura que não cabe mais àquilo que o Baudelaire chama do homem moderno. Então a realidade deve ser colocada nua e crua, ou seja, as mazelas do mundo moderno, inclusive elementos até positivos também, mas uma observação mais apurada para uma busca de um sentido contemporâneo e não a um contínuo busca ou retorno ao passado como forma de enaltecer o presente. E disso vem essa questão do realismo versus o idealismo. A verdade que se apresenta como narrativa não corresponde à idealização da vida ou os aspectos da vida. Então, temos aí no Renascimento, temos o Caravaggio como referência, o neoclassicismo e o romantismo aqui. Então, a verdade, ela se apresenta como uma grande narrativa. Aquilo que o artista observa não corresponde a uma idealização. Mas nós veremos que, porém,
tanto o realismo quanto o idealismo podem ser representados de forma naturalista. Não quer dizer que uma pintura ideal não seja representada tecnicamente de uma forma naturalista. Pode sim. Nós podemos observar aqui a pintura de Ingres, né, um artista neoclássico francês, na sua fonte, essa pintura da direita, onde Ingres apresenta um corpo humano com uma técnica impecável, uma técnica naturalista perfeita, né, com um corpo humano dentro daqueles padrões clássicos de excelência, criando então uma alegoria da fonte. E aqui à esquerda nós podemos ver o mesmo tema, a fonte, mas pintado por um pintor realista, o Gustave Courbet, onde ele já apresenta o corpo feminino com os aspectos naturais de uma mulher realmente de verdade, né, com as suas dobras, com as marcas do corpo, do espartilho, né, da celulite, enfim, aquilo que faz parte realmente do corpo natural de uma mulher e não uma idealização. Mas claro que o Courbet aqui, ele está criando uma forma plástica mais ligada a uma realidade direta, mas mesmo assim ele também está trabalhando nessa tensão ali junto com a tradição, junto com a alegoria, que são temas que são propostas tradicionais do meio da arte. Vale lembrar que o Salão de Paris, aqueles grandes salões de exposição, de premiação de pinturas oficiais, onde havia predominância de temas academicistas clássicos e românticos, especialmente os de caráter moralista, cívico e patriótico. Então, os artistas oficiais, aqueles que recebiam os prêmios, que eram premiados, né, pelo próprio rei, pelos próprios governantes, eram esses artistas ligados ao romantismo, ligados ao neoclassicismo. E os realistas se tornam artistas que vão sendo marginais, eles vão caminhando ali ao lado. Né? Então, o próprio realismo ele tem essa recusa de um belo ideal, que seria esse belo neoclássico ligado àquela questão da beleza grega, da beleza antiga, que permanece dentro de um ideário das academias de arte. Né? Então, quer dizer, o belo ideal já não faz parte de um interesse imediato dos artistas realistas, porque os realistas estão interessados em uma descrição da realidade que não envolve necessariamente uma procura pela beleza. Né? Então, nós podemos enxergar uma beleza no sentido de um apuro técnico, claro, com certeza. Né? A habilidade de um artista também nos traz uma admiração, né? Um sentido estético belo, mas não é o belo ideal como vimos, por exemplo, na teoria platônica da beleza, né? Vimos na escultura clássica dos gregos, por aí. E conforme eu disse, Charles Baudelaire, o heroísmo da vida moderna, o cotidiano vulgar transformado em algo sublime. Isso é uma novidade? Não, isso já acontecia no romantismo. Podemos ver aqui a Jangada do Medusa, essa importante pintura de Géricault, onde ele mostra um verdadeiro drama humano, que foi o naufrágio de um navio, sobreviventes que tiveram uma história completamente trágica, ficaram à deriva no mar, na costa da África durante vários dias e passaram por canibalismo, passaram por episódios extremamente traumáticos. E o nosso pintor aqui, o Géricault, ele apresenta esse fato da realidade, esse fato do cotidiano, que foi noticiado nos jornais, de uma forma heróica. Ou seja, colocando essas pessoas comuns que passaram por essa tragédia como os grandes protagonistas de uma história que merece todo um destaque, merece uma pintura grandiosa. Né? Lembrando que essas pinturas grandiosas e grandes formatos eram destinadas a fatos heróicos, fatos bíblicos, temáticas cívicas, conforme o neoclassicismo deixava claro, né, dentro das academias. Então temos esse heroísmo da vida moderna, não significa um realismo em si,
pois também há uma idealização e estetização da imagem, como vemos aqui no romantismo. Não é? Então, não é apenas a realidade fotográfica, mas também a busca de elementos que aconteceram na realidade, um fato jornalístico, por exemplo, mas que, claro, filtrado ali, passado pelas técnicas do artista, também é, de certa forma, uma imagem idealizada, como vemos aqui em Géricault. Os artistas realistas também vão trabalhar nessa tensão aí da realidade nua e crua com o seu idealismo, com aquela ideia que precisa ter, né, claro, essa intenção de uma crítica social, por exemplo. Entretanto, o realismo se afasta do subjetivismo romântico, trazendo a experiência direta do artista, mesmo que retratado de forma não fotográfica. Se alimenta do caráter marginal dos românticos, ou seja, o artista incompreendido, o artista que não participa dos salões oficiais, aquele artista que é renegado, aquele artista que experimenta, o artista desiludido, não é? Como nós vamos ver a fase final do Goya, as pinturas negras, né? O próprio Géricault. Ou seja, o realismo ele tem toda essa rebeldia, todo esse subjetivismo que vem do romantismo e que também faz parte desse ideário, né, dessa forma de se enxergar um verdadeiro artista, digamos assim. Um verdadeiro artista é aquele que não tem regras, que não segue as autoridades, não segue as academias, ou seja, o artista como um indivíduo autônomo, né? Então o romantismo já nos traz isso e o realismo também segue isso de certa forma, né? Quer dizer, a obrigação do artista é com a verdade e não com regras estabelecidas por academias ou pela sociedade. E sendo assim, a figura de Courbet ela é importantíssima, fundamental, porque em primeiro momento nós vamos ver aqui aspectos da sua obra como pintor, mas também entender o Courbet no seu pensamento ideológico, que em maior ou menor grau estão influenciando diretamente os movimentos que se seguirão até as vanguardas modernas do século XX. E ele traz uma frase muito importante que nós encontramos aí nas bibliografias que estudamos. Ele diz: "Nunca vi anjos, mostrai-me um e eu pintá-lo-ei". O que ele quer dizer? Que o pintor realista, esse novo pintor, não é, que o Baudelaire chama, né, o pintor da vida moderna, é um pintor que deve se ligar com a realidade direta. Ou seja, se ele não vê anjos, por que ele vai pintar anjos? Conforme os artistas de temáticas bíblicas, não é, da tradição costumavam fazer, né, e faziam, né, dentro do neoclassicismo, do romantismo. Da mesma forma, ele não vê soldados romanos, então por que ele vai pintar quadros de temáticas históricas, bíblicas, fatos que ocorreram no Império Romano, na Idade Média, sendo que a realidade dele é o mundo atual que ele vive. Então, ele vai pintar o indivíduo normal ali da sociedade, o mendigo que está na rua passando fome, né? Ou seja, é isso que ele está vendo. Ele não está vendo soldados romanos idealizados, conforme a academia estava ali pautando. Então as regras deveriam ser provisórias e não princípios irrevogáveis, porque como a realidade ela muda constantemente, o artista tem que estar ali ligado. Ele tem que estar representando, ele é uma antena da sociedade, como se diz. Ele é aquele profeta que está ali apontando os caminhos, que está ali apontando as desigualdades, não é? Então, ele não precisa, ele não pode se ligar a princípios irrevogáveis, aquelas regras acadêmicas, aqueles cânones estabelecidos pela tradição que, né, vimos que vem lá do Renascimento, passa pelas academias barrocas, né, e por aí vai. Então o artista moderno devia reger-se pela experiência direta. Né? Também nos recorda aqui o Jenson. Isso tudo que eu disse. A experiência direta é a que irá guiar esse pintor realista, junto com todo uma questão crítica social, né, ligada aí aos movimentos ideológicos que estão em ascensão no século XIX. Regras provisórias levariam ao desenvolvimento das vanguardas modernas, o cubismo,
futurismo, não é? Por aí vai. Onde o modo e a forma como a pintura era feita seria mais relevante que o tema ou regras acadêmicas. Vamos perceber que a própria pintura inicia um processo, que já não é novo, em que ela discute a própria pintura, ou seja, a realidade da pintura é a própria pintura. Vamos conhecer isso e entender isso um pouco melhor mais adiante. E Courbet, Gustave Courbet, como o artista porta-voz do realismo, esse artista que vai realmente inaugurar esse período. Estava convicto de que as coisas como elas são deveriam ser o tema da pintura. Sua proposta era de que o artista deveria deixar as coisas e sua aparência se sustentarem por si mesmas, ao contrário do que ocorrera na prática acadêmica do século XIX, quando o objetivo histórico, a moral, o sentimento ou a história da pintura determinavam o aspecto visual das obras. Justamente, se distanciar das regras e observar a realidade, como ela se impõe, bem ou mal. Ideologicamente, ligado ao socialismo e ao anarquismo de Proudhon, foi preso por 6 meses devido ao seu envolvimento na Comuna de Paris. Então, Courbet foi também ativista político e vai sofrer consequências por causa disso. Vamos ver, inclusive na aula só sobre Gustave Courbet com muitos detalhes. Entretanto, Courbet nunca se desapegou da filosofia da natureza romântica. Ele mantinha todo esse ideário do realismo, mas também fazia pinturas muito ligadas à questão da escola de Barbizon, às paisagens românticas, aquele bucolismo, à questão do pitoresco que vimos nas pinturas do romantismo, da natureza. E vamos conhecer com mais detalhes essa pintura, que chama O Enterro em Ornans, de 1850. É uma pintura de grandes dimensões, 3 por 6,7 metros, ou seja, é uma pintura que trata de um tema banal, um tema ordinário, né? Claro, mas importante para a vida do artista, porque é o funeral do seu tio-avô, ou seja, o enterro de um parente próximo seu. Mas o Courbet nos apresenta personagens comuns, cidadãos de sua cidade, que não têm a importância histórica de um governante, de um imperador, de um general, de um personagem bíblico. São aqui pessoas comuns, pessoas da sociedade que convivemos dia a dia. Mas ele apresenta esse momento como algo grandioso. Ele utiliza a própria proporção da pintura, que era dedicada aos grandes temas heróicos academicamente, para um tema banal, né? Um tema ordinário, nesse sentido, não um tema comum, um tema vulgar. É também um tipo de provocação de Courbet, né? Porque ele está ali fazendo todo esse tensionamento com as regras, ele é também um provocador. Então ele utiliza de instrumentos da pintura acadêmica, como a monumentalidade, de forma a levar a expressão desses eventos comuns, tradicionais, banais, triviais da sociedade. Então também essa forma de, digamos, espetar os costumes, né, de dar uma provocação nos costumes e nas tradições. Como, por exemplo, essa obra, O Retorno da Feira, de 1850, que foi uma obra apreciada por Proudhon, que é o Proudhon, ele é um grande teórico ali desse período, né, que então para os socialistas é um personagem muito importante, né, depois veremos algumas diferenças entre esses pensamentos socialistas, que vai então ser um grande parceiro, um grande amigo de Gustave Courbet. Courbet vai inclusive retratar, fazer retratos de Proudhon, de sua família, enfim. E nesse ponto, né, Proudhon ele aponta problemas do realismo, né, junto com Courbet. Não poderia ser uma cópia fiel da realidade, pois a fotografia já estava desempenhando esse papel, já que a fotografia, tecnicamente, ela proporciona justamente o congelar um determinado momento, e tecnicamente, né, praticamente insuperável. O artista ele
não deveria apenas se preocupar em descrever a realidade, mas também deve ter uma preocupação conceitual, ideológica, né? Há uma mensagem a ser passada, coisa que o fotógrafo também pode buscar, né? Mas o pintor não deveria ficar preso apenas à técnica. Então, como há toda essa intenção socialista de transformação revolucionária, através também da cultura, da educação, e não só pelas armas, né? Há todo esse sentimento de revolução em todos os sentidos culturais. Então a pintura também deveria, para esses pensadores, ter uma vocação para isso. Então os artistas poderiam ser considerados vulgares e desprovidos de imaginação. Portanto, o realismo se aproxima das questões críticas e sociais. Traduzir os costumes, as ideias, o aspecto de minha época segundo o meu critério. Ser não apenas um pintor, mas também um homem, numa palavra, fazer uma arte atual, eis o meu objetivo. Palavras aí de Colbert. Então, esse momento das revoluções é fundamental. A história política da França, os desdobramentos da Revolução Industrial, os problemas com os trabalhadores, né, porque a Revolução Industrial ela traz aspectos muito nefastos de exploração do trabalhador, não é? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial vai trazer tecnologias inimagináveis e confortos para a sociedade, né, como máquinas, como veículos de locomoção, enfim, né, culminando ali na luz elétrica, nos aviões, nos carros, ao mesmo tempo, claro, os conflitos sobre as relações de trabalho são evidentes, né, estudamos isso constantemente. Então esses períodos de revolução, de quedas de governos, né, na França ali decorrentes da Revolução Francesa, é todo um ambiente propício para o desenvolvimento do realismo, para um declínio do romantismo, que também está envolvido com esses aspectos revolucionários, né, como uma característica do período, mas o realismo ele também é um desdobramento dessas percepções dos desdobramentos políticos e sociais. Temos aí as revoluções, né, o próprio socialismo utópico, né, que vai dar origem a talvez a maior corrente socialista, que seria o marxismo, né? Mas temos também outros nomes que Colbert estava ali convivendo, estava estudando, estava lendo. Né? Os próprios realistas viviam nesses ambientes que vemos também na história da arquitetura, né? Como por exemplo Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen, que são nomes, inclusive, muito estudados aí dentro da arquitetura do século XIX, o Proudhon, né, relacionado ao anarquismo, e vamos até aquelas experiências nos Estados Unidos, de uma sociedade perfeita, né, uma colônia perfeita, né, claro, isso não foi atingido, né, isso é tudo uma utopia. Então temos essas diferenciações entre o socialismo utópico e esse socialismo científico, que é o marxismo. Então esse momento ele também é fundamental para compreendermos melhor o que é o realismo, onde ele nasce, né, onde ele surge, né, o terreno fértil onde ele está ali no meio dessa discussão. Né? E também, claro, temos o desenvolvimento das grandes teorias liberais que vão caracterizar sempre um tipo de dicotomia entre esses pensamentos. Outros pintores, como Jean-Pierre Antinha, a obra O Incêndio, 1850-51, também mostra esse heroísmo da vida cotidiana, ou seja, em vez de serem obras clássicas que falam da mitologia, da Bíblia, de heróis, de generais, de imperadores, aqui nós temos uma família pobre, uma família urbana tradicional, que está ali desesperada em meio a um incêndio na cidade. Incêndios que eram corriqueiros, que produziam grandes tragédias, mas o que o pintor aqui quer nos mostrar nessa grande pintura que vemos aqui na esquerda, que o herói moderno são justamente essas pessoas, e não aqueles grandes imperadores e reis. Mas, inclusive, podemos até comparar aqui a composição, que certamente foi vista, né, e observada em Delacroix.
né, a fúria de Medeia, né, quer dizer, Medeia naquele episódio que ela mata seus próprios filhos, né, com Jasão. Há uma referência de composição da figura humana, né, desses aspectos formais, mas a temática é uma temática moderna, ou seja, colocando a família, a mãe e os filhos como os grandes heróis modernos. Esses sim merecem ser retratados. Lembrando lá do Jericó, né, a jangada do Medusa. E no realismo também temos outros pontos a serem observados. Na literatura. A literatura é um dos grandes momentos que definirão o que é o realismo, que também será chamado de naturalismo na literatura. Temos autores como Balzac, Eça de Queiroz, Charles Dickens, que vão explorar temas muito controversos da sociedade, tabus, né, e por aí vai. Então, o realismo ou realismo social do século XIX. Vamos ter aí o Colbert, o Daumier, Luke Fields, George Clausen, que vão atacar aspectos de crítica social, denunciando a pobreza, os mendigos, a situação péssima dos trabalhadores. Então tem, claro, um caráter evidentemente político e crítico. Também é uma faceta do realismo. No século XX, vamos ter o realismo socialista. Eu já tenho aulas sobre esse tema de introdução, e também outras aulas serão desenvolvidas, que se liga aos regimes totalitários do século XX, o comunismo, o fascismo e o nazismo. Então, especialmente o comunismo e o nazismo vão fornecer toda uma gama aí de artistas oficiais dos governos totalitários que vão transformar isso em obras propagandísticas. Isso será chamado de realismo socialista. Mas claro que ela não é uma obra realista no sentido de mostrar a verdade como ela é, porque tudo é manipulado ideologicamente, ou seja, somente aquilo que esses regimes querem que apareça, né? Então são verdadeiras peças de propaganda. Mas, historicamente, ficou com esse termo, realismo, né? O realismo socialista. Outro aspecto do realismo, muito importante, é aquele que foi desenvolvido nos Estados Unidos, o norte-americano, que tem aspectos bucólicos e tradicionais da cultura e paisagem norte-americana, seja ela rural ou urbana. Então nós vamos ver aí o Winslow Homer mostrando, através das suas belíssimas aquarelas, aquelas paisagens do oeste americano ou de outras paisagens. Então é um grande nome da aquarela. Nós temos o Grant Wood, temos o Edward Hopper, né, o Hopper muito famoso pelas cenas urbanas, bucólicas, daquela vida que ele levava de transição de cidade em cidade. O próprio Andrew White também com aquarelas belíssimas, fotográficas, né, nesse aspecto. E até a própria pop art, há uma grande discussão se ela é realmente uma arte realista, não é? Então muitos defendem que a pop art ela é realista pelo próprio fato de fazer as colagens utilizando materiais da própria vida, né, materiais dos produtos, né, das embalagens, enfim. Vamos conhecer também o Edouard Manet, uma aula exclusiva sobre Manet e essa obra extremamente controversa e polêmica ali na sua época, né, que é o Almoço na Relva, né, de 1863, que está lá no Museu d'Orsay. Né, inclusive eu tive a oportunidade aqui de fotografá-la. Então o Almoço na Relva, ele se insere muito dentro daquele aspecto que eu comentei da pintura de pintura, ou seja, a realidade da pintura. Porque essas pinturas de Manet, ele produziu algumas nesse sentido, são baseadas em outras obras da história da arte, que o Manet poderia, que ele observou nos museus, como o Louvre, por exemplo. Então, no caso aqui, foi baseado no Concerto Campestre de Giorgione e do Julgamento de Pares, de Raymond, ambos no Louvre, né? Quer dizer, artistas ali do Renascimento, maneirismo, né? Por aí. Então, considerada uma das obras mais escandalosas de seu tempo, né? Por ter uma mulher nua ao lado de dois homens, né? E atrás ali uma banhista, então todo um diálogo com
a própria tradição com a história da arte, mas um sentido ainda que é muito discutido, o que realmente o Manet quer dizer, né? Ele está apontando para a tradição, apontando para o novo, algum tipo de opção, vamos conhecer isso nas aulas de Manet. Então, ou seja, mas fica evidente que são personagens contemporâneos, ele está ali desenvolvendo uma releitura de obras do passado, mas colocando um tema atual, mas de uma forma a buscar também um choque, a buscar uma controvérsia intencional. Porque um dos aspectos seria que os nus eram permitidos e bem vistos em temas clássicos, mitológicos ou alegóricos, mas um nu que se apresenta de forma realista, naturalista, já não era bem visto, né? Havia algo de escandaloso e imoral em se apresentar um nu que não se adequasse às alegorias e às formas clássicas com seus personagens, deuses, né? E por aí vai. Grandes artistas também vamos conhecer, como Atkinson Grimshaw, né, que tem a técnica da pintura muito apurada, ficaram famosos por terem esse aspecto fotográfico, né, porque muitos desses artistas também vão se aproveitar da fotografia. A fotografia passa a ser uma base para os artistas, uma base de composição e de registro. Né? Anteriormente, antes da fotografia, o artista dependia de estar no local e realizar o seu desenho, o seu registro no local ou em várias sessões de pintura e de desenho. Com o advento da fotografia, os artistas se valem desse recurso da fotografia para produzir, então, depois uma pintura, um desenho em seu ateliê, já que ele tem um registro ali pronto da fotografia. Então veremos isso no Art Nouveau, né? Daí para frente os artistas, claro, se valendo da fotografia e a partir da fotografia transportar para uma outra linguagem que é a linguagem da pintura, que, claro, vai se distanciando, vai se diferenciando da fotografia. A pintura começa a buscar os seus próprios elementos naturais, como a cor, né? As formas vão sendo exploradas, é o que vai levar aí ao desenvolvimento dessas vanguardas modernas. Vamos ver isso também mais adiante. Então, o Atkinson Grimshaw fica conhecido como um grande pintor aí de cenas noturnas e essa atmosfera sombria, londrina, né, da Inglaterra, muito influenciado também por uma tradição inglesa, né, que é a tradição das pinturas topográficas, aquela mesma a formação que teve o William Turner, por exemplo, né, e os grandes aquarelistas ingleses, da paisagem inglesa, da escola inglesa de aquarela. Famosíssimo é o Grant Wood, né, comentei sobre os realistas nos Estados Unidos e são um tema à parte, é uma aula exclusiva sobre os realistas americanos. Entre os mais famosos e conhecidos está o Grant Wood e sua obra, né, o American Gothic, né, o gótico americano de 1930. É uma obra que representa a cultura americana, né, uma das obras mais emblemáticas da cultura dos Estados Unidos. Então é um ícone amplamente conhecido e muitas vezes parodiado no realismo social, né, mostrando então aquele personagem, aquele tipo comum e tradicional, conservador, né, protestante do que vemos no interior dos Estados Unidos, né, que foram muito importantes ali todo aquele processo de formação dos Estados Unidos. A fotografia, claro, deixa importantes contribuições no realismo, como por exemplo essa artista, né, Dorothea Lange, né, onde ela fotografa uma mãe imigrante, naquele contexto da crise de 29, né, do crash da bolsa, então um período de extrema pobreza e discussões das realidades sociais que estavam ali presentes, né? Pessoas sem emprego, desempregadas, pobres, vivendo ali na linha da miséria. Então aqui temos esse famoso retrato icônico, né? O retrato de Florence Owens Thompson, né? Então de 1936, se torna uma das imagens mais icônicas dessa grande depressão dos Estados Unidos. Então aquilo que eu havia comentado sobre a fotografia e a pintura,
como que se dá essa relação entre a fotografia como arte, como técnica, e a pintura como arte, como técnica. Elas estarão, ao mesmo tempo, conversando entre si, uma apoiando a outra, e também buscando autonomia, se separarem. Isso é muito interessante. A fotografia adquire um caráter ambíguo na história das pinturas, pois ao mesmo tempo que a impele para novas experimentações formais, como o impressionismo, expressionismo, abstracionismo, cubismo, incentiva o naturalismo de outros movimentos artísticos. Né? Então, aquilo que eu havia comentado, esses movimentos de vanguarda, como a própria arte abstrata, ela é uma necessidade da pintura em ter uma autonomia fora da realidade fotográfica, do naturalismo, né? Por exemplo. Então a cor vai ser exagerada, o expressionismo vai fazer deformações, cores irreais, exageradas, né? O artista não tem a necessidade de representar o que ele está vendo como a natureza se apresenta, mas ele pode distorcer, alterar as cores, ou seja, é a realidade da pintura, a pintura falando da pintura. Mas também o artista se vale, conforme eu disse, da fotografia para criar uma pintura que tenha tecnicamente um caráter mais naturalista. Vamos ver que até na escultura nós vamos ter aí figuras como Ron Mueck, que faz essas grandes esculturas com silicone, extremamente realistas, naturalistas, com detalhes do corpo humano, poros, cabelos, é muito famoso aí nos dias de hoje, e artistas que também transitam nessa linha do naturalismo, do realismo, como David Hockney, né, que vai transitar ali na pop art, né, nesse naturalismo e algumas releituras e releituras de vanguardas modernas, então como um dos pintores mais importantes da pintura contemporânea. E então esses movimentos da pop art, da pós-modernidade, que vão falar da sociedade de consumo, né, o próprio David Hockney, Lucian Freud, Peter Blake, Jane Saville, Eric Filch, né, são artistas que transitam nesse caminho da pintura que se baseia em modelos, né, na realidade direta, mas que também trazem um lado expressionista. Né, eles têm um diálogo aí com a própria história da pintura do século XX. O hiperrealismo é um movimento também muito interessante que veremos, porque o hiperrealismo ele é uma proposta de aproximação extrema entre a pintura e a fotografia, ao ponto de que fica muito difícil distinguir o que é uma fotografia e o que é uma pintura. Temos o novo realismo, da década de 1960, que é um movimento da arte contemporânea francesa. Né? O termo realismo se aplicava à arte como uma nova realidade, e não a imitação da realidade. Né? Ou seja, a arte que forma a sua própria realidade. Então ela não é necessariamente a descrição naturalista de um cenário, né, de alguma coisa. E na escultura temos aí Jules Dalou, né, também no realismo francês do século XIX, Ron Mueck, etc. Então isso fica mais para a arte contemporânea. E Millet e a escola de Barbizon. Podemos ver aqui a pastora com seu rebanho, 1864, lá no Museu d'Orsay. Já apresenta elementos caros aos realistas, mas ainda são do período do romantismo tardio. A escola de Barbizon ainda tem características muito românticas. Por quê? Porque nós vemos um modo de vida camponês, uma representação da vida dos camponeses, do seu trabalho, das paisagens, mas ainda aquele contato com a natureza bucólico, de um tipo de vida mais orgânico, mais puro, que só era possível no campo, conforme os românticos diziam, né? Então a cidade seria aquele ambiente viciado, corrupto, pecaminoso, enquanto que o campo seria algo mais sincero, mais próximo das forças naturais, mais próximo de Deus. Né? Então a pobreza aqui ela não fica num primeiro momento tão evidente. Né? Isso vai se tornando cada vez mais evidente, né, à medida em que esses pintores de Barbizon também começam a retratar os aspectos desses contrastes sociais, da pobreza realmente do homem do campo ali naquele período, naqueles locais.
mas ainda nós temos uma transição, né, ao bucolismo do romântico em retratar o estilo de vida de um camponês, ou seja, dos privilégios dessa relação mais sincera do homem no campo, né? Então há um misto de honestidade pastoril e sinceridade com a pobreza cruel dos campos e das condições de vida das populações desfavorecidas. Então eles estavam ali observando esses aspectos. Se observarmos as pinturas românticas, 1820, 1830, nós vamos ver aquelas cenas pastoris, né? A própria Sexta Sinfonia de Beethoven, a pastoral, ela traduz muito esse sentimento, né, daquela idealização da vida no campo, né, se opondo ali à vida urbana, né, que seria corrupta, né. E chegamos em Gustave Courbet, Os Quebradores de Pedra, 1849, uma obra inaugural do realismo, uma obra destruída aí na Segunda Guerra Mundial. É impossível ignorar a relação da fotografia com a tradição realista na pintura e, sem dúvida, com a arte moderna em geral. A fotografia teve o duplo papel de incitar os pintores a se tornarem menos realistas, a se distanciarem desse rival e, ao mesmo tempo, deu-lhes os meios para se tornarem mais realistas, justamente como que a fotografia auxilia as técnicas, como veremos lá no hiperrealismo, na arte contemporânea. Já os quebradores de pedra que vemos aqui são pessoas pobres que certamente não terão oportunidades na vida, condenados a um trabalho braçal e desgastante. Retornamos àquilo que eu havia dito de Colbert, né? O Colbert antenado com as críticas sociais do seu período, né? um ativista. Esses trabalhadores posaram para Colbert em seu ateliê, conforme recorda Jansson. Ou seja, o Colbert, mesmo sendo uma pintura realista, mostrando uma descrição de uma cena, que claro, ele certamente convivia, mas há também a criação, né, de todo um cenário para isso acontecer. Não é a realidade fotográfica nua e crua, né? Ele desenvolveu uma composição para, sim, aí sim retratar um aspecto da realidade direta. E temos uma característica também que se diferencia do romantismo, que é essa ausência do pathos, né, de um sentimento bucólico, como por exemplo do Caspar David Friedrich, né, que também já se encontra em Millet, nessa tradição, né, quer dizer, nessa transição entre o romantismo e o realismo ali na escola de Barbizon. Pintores como Louis Carrier-Belleuse, né, os carregadores de farinha, uma cena parisiense, né, nós podemos já ver aqui trabalhadores da vida cotidiana, trabalhadores comuns, carregadores, carroceiros, né, enfim, que nos mostram, né, personagens comuns da vida cotidiana. Então o realismo como um movimento da arte significa encarar a realidade de frente, prescindindo de qualquer preconceito estético, moral ou religioso, de acordo com a visão particular do autor, seria um objetivo, né, a ser alcançado. Pintar significa dar ao quadro um peso, uma consistência maior das coisas vistas. Em suma, fazer o que se vê não é o mesmo que imitar a natureza. O realismo se opõe ao neoclassicismo, ao romantismo e ao academicismo do século XIX, justamente por isso. Né? Fazer o que se vê não é o mesmo que imitar a natureza. Então, esses idealismos começam a ser deixados acadêmicos, historicistas de lado para se retratar uma vida mais próxima da realidade direta, mesmo que o artista se valha também de uma própria idealização daquilo que ele considera a realidade em si, porque como é uma visão crítica do artista, não é possível que tenha 100% de um realismo nu e cru. Né? Existe um filtro ideológico desse artista. Então é uma discussão também vista e percebida aqui no realismo. E para Courbet, o artista é um trabalhador que não obedece à iniciativa e não serve ao interesse de um patrão. Não se submete à lógica mecânica da máquina. É, em suma, o tipo de trabalhador livre que alcança a liberdade na praxe do próprio trabalho. Nós vamos
entender isso melhor no trabalho do Courbet. Então, o Courbet como um marginal, aquele que anda nas margens, né, ao lado, né, fora ali dos circuitos da academia, que ao mesmo tempo vai buscando se impor frente a esses artistas acadêmicos. Temáticas simples, muitas delas austeras, protagonizando as pessoas simples e comuns. Se opõe às representações historicistas e bíblicas. Associou o realismo ao ativismo político. Lembrando, né, fazendo aqui já uma redundante aqui. A necessidade de realismo, tanto na arte como na vida, pode resultar da sensação de que a fantasia, a imaginação e a especulação desviaram a atenção humana e que as coisas como elas são foram descartadas naquela área rotulada de comum, rotineira e desinteressante. Confirmando aquilo que eu disse sobre que para esses artistas modernos, como apontava ali lá Baudelaire, o romantismo e o neoclassicismo afastaram os homens, os artistas, das essências naturais, daquilo que era realmente importante, que é a vida direta, as experiências diretas. O artista que se perdeu na imaginação, na fantasia, em uma outra realidade. Então era necessário ter esse apego, esse apelo àquilo que estava ali visivelmente na sua frente, né? As pessoas que realmente estavam ali na sua frente e aos acontecimentos que realmente afetavam a vida diretamente. Então artistas como Sir George Clausen, né, vemos aqui o Retorno aos Campos de 1896, terão não só aquele aspecto aparentemente bucólico dos camponeses românticos, mas nós já percebemos que ali até o início do século XX, as temáticas de crítica social apontando a pobreza, as péssimas condições de trabalho nos campos, né, não só nos campos, mas também na indústria, no modo de vida urbano. Né? Então, o realismo como uma crítica social, uma aula dedicada exclusiva sobre esse tema também vai ser apresentada. O Van Gogh, importante, né, artista aí do assim chamado pós-impressionismo, que inicia as suas primeiras pinturas com uma temática muito realista, porque o Van Gogh tem essa motivação social muito latente, né, uma motivação religiosa, o Van Gogh com aquela necessidade de querendo ser um pastor evangélico, de estar próximo dos mais pobres ali, vivendo realmente com eles. Então, quer dizer, o Van Gogh, mesmo não tendo, aqui nós podemos observar nos comedores de batata, o Van Gogh, mesmo não tendo uma técnica de pintura realista, fotográfica, esses personagens estão muito mais expressionistas, mais caricaturizados, né, mais distorcidos em certos aspectos, mas nós podemos entender aqui uma temática realista, porque há uma denúncia social, há uma crítica social da pobreza desses camponeses, que só tem batata para comer, né? Ou de trabalhadores da indústria, proletários que não têm o que comer, só batatas. Né? Então, o Van Gogh tem uma pintura muito ligada a isso, desse sentido, influenciado pela escola de Barbizon, pela pintura de Millet, por exemplo. Vamos ver isso com Van Gogh mais adiante. Ele fundamenta as bases do expressionismo no século XX. Então, Van Gogh é um dos pintores mais importantes aqui do final do século XIX, né, que vai fundar bases para as vanguardas modernas, mas que tem as suas ligações com aqueles últimos pintores românticos e com realistas. E por fim, qual era o contexto de Paris, né, nesse ambiente onde o realismo está sendo desenvolvido, as teorias sociais também, né, muitas vêm ali de Paris, de Londres, né, da Alemanha. Então, os salões, conforme aqui está descrito, tem aqui aspectos históricos que são relevantes, né, lá desde a época barroca, 1667, exposição oficial da Academia Real de Pintura e Escultura, né, parte da Academia de Belas Artes, a primeira exposição do Salon Carré, né, que foi no Louvre. Em 1725 fica conhecido como Salão de Paris,
Em 1748, júri composto por artistas premiados. Nós vamos ver aqui que os realistas vão serem marginais a isso, ao mesmo tempo que também alguns desejam entrar nesses salões, né, mudar o aspecto, a cara desses salões, que exibiam pinturas do chão ao teto, né, com pouco espaço entre as obras. Iniciam as publicações críticas e historiográficas. Em 1848, a Revolução permitiu maior liberalização. Em 1849, introdução das medalhas dos artistas premiados. Em 1855, o Pavilhão dos Realistas, o Colbert, ao lado do Salão Oficial da Exposição Universal, ou seja, o Colbert abre um pavilhão, né, um pavilhão daquilo que havia sido recusado, né, e depois vai ter o próprio Salão dos Recusados em 1863, quando Napoleão III o institui devido à grande recusa de artistas modernos, né, justamente aquilo que o Baudelaire havia dito, né, pronunciado, os românticos tardios, realistas e impressionistas, aquilo que não estava dentro das linhas academicistas do período, né? Então, para alguns, marca o nascimento da arte moderna e das vanguardas, né? Então, se precisamos aí de uma data de fundação da chamada arte moderna, muitos consideram aqui justamente esse momento. Em 1881, o Salão foi gerido pela Sociedade dos Artistas Franceses, o governo se retira da organização. Em 84, Salão dos Independentes, aí já temos a presença dos impressionistas, neoimpressionistas e simbolistas, sem júri e sem prêmios. Em 1890 temos o Bouguereau, importante artista ali de um neoclassicismo tardio, de um simbolismo com uma técnica de pintura impressionante, fantástica, mas que será criticado por esses artistas mais vanguardistas, né? Justamente por estar ligado aí às técnicas e às tradições acadêmicas. O Bouguereau propôs que o salão fosse uma exposição de jovens artistas ainda não premiados. O Ernest Meissonier, o Puvis de Chavannes, Auguste Rodin e outros rejeitaram a proposta e propuseram a Sociedade Nacional de Belas Artes, conhecida como Salão do Campo de Marte ou Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes. Em 1903, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Hector Guimard, importante nome do Art Nouveau, e Edouard Voulard, entre outros, organizam o Salão de Outono. Se opôs ao academicismo, que ainda se estabelecia, difundindo os movimentos pós-impressionistas, simbolistas e o Art Nouveau. Em 1905, a exposição dos fauvistas e dos cubistas em 1910, já no contexto das vanguardas modernas, né? Então, esse foi um ambiente que o realismo desabrochou e, posteriormente, vai influenciar as gerações futuras que vão, em maior ou menor grau, se distanciando da técnica naturalista, como o impressionismo, os pró-impressionistas, os expressionistas, mas também auxilia artistas a desenvolverem técnicas extremamente naturalistas, pinturas fotográficas, digamos assim. Então, isso foi uma introdução ao que é o realismo. Outras aulas se seguirão com maiores detalhes sobre alguns desses artistas e fico por aqui. Até a próxima.